Bom dia, Suelen, seja bem-vinda. A partir de agora, o nosso diálogo ele está sendo gravado. Eu quero que você fique bem tranquila, se sinta bem confortável aí, porque nós estamos em um espaço de troca, né? Então, é um prazer estar junto com você aqui. É um espaço colaborativo, né? E pensado justamente para fortalecer essa sua caminhada. Então, antes da gente mergulhar nesses detalhes aí do seu PDT, eu gostaria de saber como é que você está se sentindo hoje, e como foi para você essa experiência de planejar e executar essa atividade prática de ciências, com o apoio desses estudantes do Grêmio. Assim, a prática em si foi tranquila, né? Eu já tinha algumas ideias, né? Daí, conversando com eles, para ver o que seria, o que eles achavam, né, das atividades, para a gente escolher uma. Então, assim, a prática em si foi bem tranquila, né? Não, eu só estava um pouco preocupada com a questão do tempo mesmo, porque mais por uma questão de planejamento meu, por conta da semana de provas, né? Que dessa semana é uma semana de provas, e aí para a gente fazer colocar a prática, né? Para fazer, eu estava um pouquinho preocupada. Mas aí consegui com uma turma que eles conseguiram terminar a prova um pouco antes, e aí consegui fazer com ela, mas deu certo, assim. Para mim foi mais tranquilo. Bom, então que bom que deu certo, né? Que bom que você está bem. Então, hoje nós vamos fazer o nosso primeiro diálogo formativo referente ao planejamento e observação da sua prática, que foi realizada no dia 20, né? Sobre a temática referência docente 1, instâncias colegiadas, na qual você optou pela proposta 2, que seria o Grêmio Estudantil, para planejar essa sua aula de ciências aí sobre a célula eucarionte animal. Então, antes da gente analisar a nossa, antes da gente iniciar a nossa análise, eu gostaria de ressaltar que essa observação da prática, ela é, acima de tudo, uma oportunidade bem valiosa e também de apoio, né, para realmente fortalecimento do seu desenvolvimento profissional. Então, o foco hoje é o seu aprimoramento contínuo. Nós não estamos aqui para fazer essas análises, a gente está para refletir junto, tá? Sobre a aula que vai ser realizada, a gente vai ver a questão onde teve êxito, onde falta talvez você melhorar um pouquinho, né? A gente vai dialogar sobre uns caminhos para a gente potencializar mais a sua atuação pedagógica. Então, nessa sessão é compreender como que aconteceu essa aula, que acabou contando com a colaboração do Grêmio, né? Se ela teve êxito em promover o engajamento real dos estudantes, se ela conseguiu contribuir efetivamente para a aprendizagem, a frequência e a permanência desses alunos, que eram os objetivos, né, das evidências aí que deveriam constar no seu planejamento. Podemos começar? Então, vamos lá. Você planejou uma aula de ciências focada em transformar um conteúdo abstrato, infelizmente, as células, organelas celulares, né, em algo concreto através da dramatização. Bem ousada a sua proposta, né? Muito legal. Então, você fundamentou a sua escolha na necessidade de promover esse protagonismo juvenil e também a participação democrática via Grêmio Estudantil. Então, dessa forma, eu queria fazer algumas reflexões, né? No seu planejamento, você destacou que o Grêmio teria um papel de mediador nessa organização dos grupos e também na apresentação da proposta. Ao observar a sua prática, como que você avalia que essa parceria influenciou o engajamento e a seriedade dos alunos com a atividade? Você sentiu que a presença do Grêmio ajudou a fortalecer o sentimento de protagonismo, ou talvez de pertencimento dessa turma? De modo geral, sim. Né? Eu acho que é importante para os alunos verem outros alunos desenvolvendo ou colaborando com essas atividades pedagógicas e práticas, né? Apesar de, como eu coloquei, de achar assim que eles poderiam ter sido um pouco mais ativos, né, na questão da participação, mas depois que desligou ali, eles estavam muito mais engajados ali com os alunos do que no início, né? Mas para mim eu achei que foi bem bacana assim desenvolver com
com a colaboração do Grêmio, né? Que é uma coisa que eu particularmente nunca tinha pensado, né? De colocar eles em sala de aula para desenvolver uma atividade minha, né? Perfeito. Até mesmo a questão das câmeras pode deixar eles um pouco retraídos, né? Até a gente sabe que o desenvolvimento não é o mesmo, né? Com câmera e sem câmera, infelizmente. Bom, então você mencionou que esse objetivo era transformar o estudo da célula numa experiência concreta, né? Durante essas encenações e a discussão final, quais foram os indícios que esses alunos realmente compreenderam as funções das organelas de uma forma significativa, realmente? Não só uma simples memorização, por exemplo. Então, no final ali, porque isso não apareceu no vídeo da prática, né? Mas ao final ali do término, eu fiz aquele apanhado geral ali com todos os conteúdos, todas as organelas, né? E até um menininho até ele falou assim, professora, eu nem sabia que ela podia fazer isso, porque às vezes a gente falando para eles fica muito abstrato, né? Mas ali na encenação, principalmente ali o pessoal da energia ali, da mitocôndria, principalmente, né? Eu nem sabia, professora, que eles faziam isso, né? Então, eles conseguem ter uma realidade, uma percepção da realidade diferente quando eles fazem essa questão da dramatização e levam para situações do cotidiano mesmo, né? Olhando assim, lá no final das dramatizações, como você colocou agora, você acredita que essa metodologia ativa ela atingiu os alunos que realmente apresentavam essas maiores dificuldades no conteúdo para assimilação do conteúdo teórico? De maneira 100% não. 100% eu acredito que não ainda, né? Ele serviu como um processo de recomposição, eu acredito que sim, mas para esses alunos que têm maior dificuldade, somente essa atividade não vai atingir eles 100%, né? Eu tenho a compreensão de que eu vou ter que trabalhar também de outras formas com alguns alunos que só a dramatização ali não vai fazer com que eles aprendam realmente, né? Mas para a grande maioria, sim. Né? Eu percebi assim, que para a grande maioria, esse tipo de atividade mais lúdica é uma forma deles aprenderem de uma maneira mais leve, né? Do que geralmente acontece dentro de uma sala de aula, né? Perfeito. Em relação aos pontos positivos dessa prática que você realizou, o que você manteria e talvez o que você buscaria aprimorar mais se você fosse aplicar essa mesma dinâmica com uma outra turma da dramatização? Eu precisaria de mais tempo. Foi muito, Aulas muito conjugadas. corrido. Eu queria deixar mais tempo assim para eles discutirem, para eles terem mais ideias para dramatização, para eles terem um entendimento das situações, para eles conseguirem fazer a dramatização que faltou. Né? Foi uma aula muito curta, porque essa aula que eu gravei foi uma aula depois do intervalo, que geralmente é uma aula mais curta, porque eles entram, né? Aqui, como é um cívico militar, então eles fazem a formação e a gente vai para a sala de aula. Então, a gente perde um período grande de tempo da aula. Então, assim, dos pontos negativos, né, eu acho que eu precisaria de um pouco de mais tempo para desenvolver melhor a atividade. Mas os pontos positivos eu achei que foram muitos, né, eles Tá, mas numa adoraram a aula. pensando assim, em uma outra turma, você, além de ter, de repente, uma aula geminada, o que mais você acrescentaria? Talvez daria mais tempo para eles se prepararem? Assim, o que mais me incomodou mesmo foi a gestão do tempo, porque a atividade em si, eu acho que ela é muito bacana para atingir a parte ali das funções das organelas. Eu acho que ela atinge aquele objetivo. Mas a questão do tempo me pegou bastante. E não foi nem um problema de gestão de tempo, porque o tempo eu estava contando tudo certinho no relógio. É que foi muito curto mesmo a minha aula, né? Então, para as outras, eu teria esse cuidado maior com o desenvolvimento da atividade para um tempo maior, né? Eu vi a sua preocupação em relação à gestão do tempo, você estava sempre
se preocupando, perguntando quanto tempo estava, né? Se faltava muito, porque acho que você queria condensar, queria fazer no recorte, você queria colocar bastante coisa, né? Eu queria que aparecesse, né? Não deu para colocar tudo, né? Porque o final ali também não entrou, mas eu queria que aparecesse o desenvolvimento da atividade de modo geral, tanto que algumas coisas eu fiz antes da gravação, né? Nós fizemos a distribuição dos grupos antes, eu expliquei, dei uns minutinhos a mais para eles antes ali, para eles ir pensando, né, no que eles queriam fazer. E aí, quando foi para a gravação, eles já tinham uma noção do que era para fazer, né? Perfeito. Então, agora nós vamos para o nosso terceiro momento, que é sobre as evidências e a rubrica em relação ao planejamento. Nos critérios de planejamento, tem selecionar a turma para a implementação da aula, que foi um critério que foi evidenciado, né, que você selecionou ali o 7º C para atividade. Indicar a atividade a ser desenvolvida junto com o Grêmio também foi indicada a atividade, que seria o teatro das organelas, né, ou a dramatização, onde o Grêmio ia atuar na organização e também na mediação. Então, foi evidenciado. Em relação ao RCO, ela não foi utilizada. Relacionar a atividade com o Grêmio Estudantil com o planejamento das aulas do RCO, visando a melhoria para engajamento e frequência. Essa interação foi evidenciada, né? Você conseguiu ali, entre os segmentos, que seria a integração escolar, integração desses estudantes, criar um ambiente escolar acolhedor aí. Então, essa parceria dentro dessa prática, desse teatro, né, dessa atividade prática, ela realmente transformou esse conteúdo abstrato em algo concreto e também acaba estimulando o pertencimento, né? Principalmente em relação às suas aulas, que eles sabem que é uma aula diferenciada, né? E eles vão querer participar mais. E, então, foi evidenciado, né? E as etapas também foram evidenciadas, né? Você estruturou a implementação das etapas, desde o acolhimento, a justificativa, propostas, instruções, até o momento final lá da discussão, para você reforçar os conceitos trabalhados, que você, embora não tenha aparecido na prática, você relatou para mim que fez e consta no seu PDP. E em relação aos resultados esperados, você também esperava, né, que esse Grêmio desenvolvesse esse protagonismo, essa liderança, essa responsabilidade para atuar como monitor, porque você deu esse trabalho, essa função para eles, né? Para que eles tentassem contribuir para a recomposição da aprendizagem desse tema e consolidasse. Enfim, eu acho que esse trabalho em equipe teve realmente cooperação, comunicação, e principalmente a comunicação oral e a criatividade, né, a autonomia desses estudantes que, embora eles tivessem sido orientados e o pessoal do Grêmio estava ali ajudando, eles que tiveram que criar, né, o teatro. Então, todos os critérios foram evidenciados, tá? Eu queria saber que no seu planejamento você colocou ali o Grêmio como mediador, né? Então, durante a gravação, a gente viu que tinha bastante aluno engajado na encenação, né? Eles estavam ansiosos já para ir, já vamos, né? E então, como que você percebe que a participação do Grêmio na organização impactou a questão da disciplina e autonomia da turma durante essa atividade? Você notou alguma diferença na postura deles, assim, por ser uma ação vinculada com o Grêmio? Nessa turma em específico, não, nem reparei muito nisso, porque é uma turma muito participativa e colaborativa, sempre com todas as atividades. Então, eu não senti essa diferença pela presença do Grêmio ali, né? Talvez alguns alunos, eles tenham essa questão de serem um pouquinho mais tímidos, mas até no momento que a gente está desenvolvendo, que eu percebo que os estudantes do Grêmio estavam indo, nos grupos eu não senti nenhuma... Né, muito pelo contrário, eu achei que eles estavam bem receptivos ali, né? Então, não percebi essa... Perfeito. Até mesmo porque são colegas, né? Então, Exatamente. são outros estudantes que estão ali só para ajudar. Então, de repente, talvez eles pudessem se sentir talvez retraídos, né? Ou talvez até querendo mostrar que tem mais autonomia, querendo mostrar liderança, talvez isso possa ser
em algum momento aí representado pela ação do Grêmio, por eles estarem presentes. Bom, em relação à sua prática, tá? Eu vou citar algumas evidências que eu coletei aí, né? Que ela não foi só uma prática isolada, mas foi uma ação de mobilização onde você conectou o Grêmio, né? Eles fizeram uma mediação dinâmica, mais a menina, né? E percebe que a estrutura da aula também permitiu que essa liderança fizesse com que a aula fluísse ali, né? Eles estavam ajudando realmente nessa gestão compartilhada aí da sala de aula com você. A aula em si sobre, né, a citologia foi perfeitamente transposta lá dos livros, né, para o palco, que teoricamente, você conseguiu unir essa obrigatoriedade do conteúdo com a liberdade criativa do teatro. Então, isso foi uma forma bem inovadora de lançar esse conteúdo, né? Você identificou essa abstração das organelas em alguns momentos que era uma barreira, né? Então, quando eles personificam lá as funções, né? Aqui eu sou uma mitocôndria, eu sou o núcleo, né? Eles traduzem esses conceitos de uma forma mais simplificada, né? São conceitos muito complexos e eles transformam ali em uma linguagem corporal, uma linguagem cênica, e isso faz com que realmente o conteúdo seja concretizado, né? Ele sai lá do campo da abstração. Então, eu acho que gera também essa aprendizagem, essa compreensão profunda, não só memorística, né? Porque eles conseguem realmente assimilar isso, principalmente no papel que eles resolveram atuar ali. Então, o engajamento foi total, teve um clima de colaboração dos alunos, né? Com diferentes níveis de rendimento, todo mundo trabalhou junto. Então, vou fazer, só para a gente fechar a questão do critério 1, da prática, né? Eu queria perguntar, durante as apresentações, esses alunos, eles explicaram as funções celulares com as próprias palavras ou gestos, né? Ou fizeram alguma comicidade ali, né? Brincaram. Então, para você, qual que é a principal diferença entre o resultado dessa avaliação no palco em comparação com se você fizesse uma prova escrita tradicional sobre citologia? Será que isso impacta na permanência e no gosto do aluno na escola? Muito, né? Muito. Até porque eu pensei nessa atividade, apesar de que tinha outras opções, né, para o Grêmio escolher, mas eu já tinha pensado para trabalhar como forma de recomposição pelo resultado já de algumas atividades e avaliações que eu tinha feito. Então, dentro da área da ciência, é muito difícil o aprendizado significativo dos conceitos, é complexo, né? É muito complexo para os alunos. Quando você fala de respiração celular para eles da mitocôndria, eles não entendem, né? Daí você tem que partir para uma forma, né, diferenciada para eles conseguirem ter o um entendimento do que é aquilo, né? Então, acho que, assim, a avaliação que eu vou fazer dessa atividade, que eu vou agregar ponto também, né? Mas vai ser mais uma questão de uma avaliação formativa pela questão do engajamento e da participação deles, mas eu tenho certeza que isso contribuiu muito para o aprendizado deles também para as futuras avaliações que a gente faz aqui dentro do colégio também, né? Muito bom. Obrigada. Então, em relação ao critério 1, sua prática atendeu integralmente, né? E em relação ao critério 2, que avalia a questão de metodologias pedagógicas, né? Eu acho que, além do Grêmio, eu percebi ali que, além do Grêmio atuar nessa mobilização, nessa organização, eles assumem as responsabilidades, né? A questão além de mediar ali junto com você, eles têm essa parceria, essa liderança, essa abstração que você identificou também, para converter esses conceitos teóricos em conceitos mais simples, tudo isso faz com que eles tenham uma compreensão um pouco melhor da organela, para o funcionamento da vida. Você falou, gente, respiração celular, já é difícil a gente entender, explicar o sistema respiratório para eles, né? Agora, imagina a respiração celular. Então, essa metodologia ativa foi uma estratégia bem intencional, que eu percebi, para gerar realmente esse engajamento que você queria, para fixar
os conteúdos que não haviam sido plenamente absorvidos, né, de uma forma tradicional, como você mencionou nas avaliações que você já havia realizado, e utilizando o que? A ludicidade, né, que foi o mais legal. Por isso, eu coloquei que em relação ao critério 2 você superou, né, que o acompanhamento você fez, nessa observação direta, esse ato teatral, né, foi muito interessante realmente. Então, pensando na continuidade, o que você acha? Como que essa experiência pode ser expandida para outros temas mais complexos da ciência, onde os alunos apresentam essas dificuldades recorrentes? Você pensa em inserir ele em outras formas, é, em outros temas? O teatro em si é específico desse tipo de atividade, é isso? Isso. Olha, acho que A depende. dramatização em si, se você Ah, usaria ela tá, para temas mais sim, complexos. com certeza. Até já estava pensando para usar com uma outra turminha, só que daí de sexto ano, que daí eu já não sei como que vai funcionar, né? Mas a gente, o que eu sempre faço quando eu desenvolvo uma atividade diferenciada? Eu escolho uma turminha que é bem participativa, que eu sei né, que para testar como que vai funcionar ali, para daí tentar desenvolver com uma outra turma. Mas sim, já estava pensando, porque eu adorei o resultado. As Eu, turmas testes. exatamente, eu adorei como foi com esse sétimo, né? Então acho que dá sim para aproveitar com outros conteúdos para outras turmas. Tá. Em relação a essa dinâmica efetiva que você realizou aí dos estudantes, né, essa participação deles, é, você sabe que você acabou dando voz e palco para o aluno, né? Você acha que isso contribui para que eles se sintam mais pertencentes na escola, mais motivados, a frequentar as aulas? Ah, com certeza. Se a aula é dinâmica, se a aula é diferenciada, que eles não veem aquilo como uma sala de aula que eles têm que ficar sentado ali todo momento, né? É muito mais atrativo. Porque aquilo ali, para eles, para nós, é uma prática pedagógica, para eles é uma forma de aprender brincando, né? Que é uma grande brincadeira ali que eles participam, né? Então, sim, com toda certeza. Bom, então parabéns, né? Como eu disse, no critério 2, você superou, né? Porque essa gravação aí do teatro das organelas, né? Ficou evidente que teve um planejamento bem sólido por trás de todas aquelas apresentações, né? Você já havia realizado todo um trabalho antes, então você conseguiu transformar a sala de aula em si em um local, em um espaço de criação e também de protagonismo. E isso é o coração da referência do 107, né? Realmente essa é a inserção. Então, agora nós vamos nos encaminhando para os momentos finais, né? Para algumas proposições, algumas sugestões. Como você articulou bem a questão do Grêmio, né? Com conteúdo técnico, eu gostaria de fazer algumas sugestões. O uso do teatro, como eu já falei para você, foi fantástico, né? Principalmente para a questão da recomposição da aprendizagem. E a minha sugestão, como eu já comentei com você, a gente já falou ali no questionamento anterior, é que em conteúdos que você sentir, em conteúdos futuros que você sentir que também existe esse grau de abstração, sei lá, genética ou uma cadeia alimentar, você repita o uso dessas metodologias ativas, porque nós vimos no vídeo que funciona, né? Muito, gera muita autonomia, eles respondem a todos esses estímulos, né? A minha sugestão é que você também aplique um pequeno formulário de saída, sabe? Ali que você fez uma discussão final depois, né? Você fez a retomada dos conteúdos, como você havia me dito. Mas pode ser um Forms, pode ser no digital ou no papel mesmo, você perguntar para ele qual foi a organela que ele representou, né? Que ele interpretou na realidade, e qual que é a função dela, para ver se ele se lembra, né? Então, o resultado vai ser a prova real que a sua estratégia realmente deu certo e superou a barreira aí da aprendizagem teórica. E também recompôs a aprendizagem. Então, a partir desse sucesso que você teve aí ao colocar o teatro, né, em si, essa atividade prática, tem uma outra coisa que talvez daria para você inserir, uma gincana do conhecimento, por exemplo, né? Que, como você nunca havia pensado na questão da proposta do Grêmio, né?
chamar o Grêmio para as outras turmas, né? Então, levar realmente o protagonismo desses alunos para fora da sua aula, né? Colocar em outras turmas e trabalhar com eles, né? Aliados ali. Você também pode fazer aquele ticket de saída, que funciona como esse formulário aí, sabe? Daí, depois que você tem todos os dados, você pode até atribuir essa função para o Grêmio, para eles, depois que eles fizeram esse formulário, ou no papel, ou digital, onde ele vai registrar o que aprendeu, o Grêmio podia fazer como se fosse uma tabulação desses dados, né? Tabular esses dados para gerar uma evidência que essa dramatização gerou resultado, né? Aí você pode mostrar isso no próximo conselho de classe, né, como uma prova de recomposição dos conteúdos. Falou, olha, mostrar que realmente uma metodologia ativa pode fazer toda a diferença. Então, ficou claro para você os nossos combinados? Tem alguma coisa que você queira acrescentar? Não, só... Então tá, eu queria te finalizando. Queria te agradecer imensamente, né? A sua prática realmente mostrou que a essência da nossa profissão é criar conexão, é criar laços que façam sentido para o aluno, né? Parabéns pela aula, pelo protagonismo juvenil que você conseguiu demonstrar com isso. Eu acredito que essa experiência pode realmente inspirar vários outros professores a perderem o medo de usar o palco como ferramenta. Eu sinto que eu fiquei assim, meu Deus, o que vai sair? Né, eu fiquei realmente apreensiva em relação a isso, e muitos professores também ficam, né? Também inspira esses colegas a confiarem um pouco mais na instância colegiada do Grêmio, eles são, sim, capazes de auxiliar, então você está no caminho certo. Conte comigo para a gente continuar esse processo de reflexão e aprimoramento. Então, nós nos vemos agora no nosso próximo encontro de socialização. Como eu já excedi o tempo, eu vou colocar algumas sugestões de enriquecimento lá, questão do Kahoot, algumas coisas de dramatização para o ensino de ciências, ali na agenda do Google, onde a gente marcou o nosso encontro. Tá bom? Tá bom, Vivian, obrigada, tá? Muito obrigada, até mais. Tchau. Tchau.